esses filmes de Natal canadenses que passam todos no mesmo canal da TV a cabo? Pois é. Eu achava que era tudo igual, tudo com a mesma abordagem clichê de Natal. Mas sabe que não? E eu tenho 3 sugestões desses filmes para vocês. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo. Se vocês gostarem, vamos aos 3 filmes de Natal fora do clichê. Pois é, tem esse canal de TV que passa agora em julho, por exemplo, filmes de Natal o dia inteiro, o mês inteiro. Na verdade, eu acho que ele passa filmes de Natal o ano inteiro. E eu achava que todos eram idênticos. Mesmo tipo de produção, os mesmos atores, inclusive, eles mudam de filme, mas eles continuam nos outros, são todos canadenses, me parece. É muito bonitinho, fofinho, super mega clichê. Você começa a assistir, você já sabe o final do filme. Mas 3 filmes saíram dessa lógica. O Natal em Biltmore me surpreendeu. É um filme de 2023 e a nota dele no IMDb é 7.7. Não é fraco, não. E a história é boa. A gente tem uma roteirista, a Lucy. Ela é contratada para fazer um remake de um filme muito famoso lá dos idos de 1947. Esse filme, que era de Natal, foi filmado numa propriedade bem legal, Biltmore, que é uma coisa meio suntuosa, assim, onde os fãs desse filme vão até hoje prestar homenagens, ver os figurinos, os objetos usados para o filme. É um lugar super legal. E, enfim, ela é contratada para fazer esse remake e tem que voltar no hotel para se ambientar com a história. A Lucy, ela precisa voltar lá para Biltmore, porque o cara que é dono dessa propriedade, que fez essa produção toda, o filme, tal e coisa, ele quer esse remake e quer que seja idêntico ao que foi feito. E ele tem um determinado fim, que eu não vou nem lembrar qual é o fim desse primeiro filme, lá de 47. E tem todo o histórico dos atores, tal. É tipo, acho que um final feliz nesse primeiro filme, que a Lucy não engole muito. Ela acha que tem que fazer um pouquinho diferente, que tem que ser mais realista, tal e coisa. E tem uma outra proposta para esse cara que está contratando os serviços dela, né? O dono de Biltmore, do filme, de tudo. E aí ele fala, não, vai lá para você entender o clima do local, para você entender que não dá para mudar esse final, que o final tem que ser um final feliz, não um final mais realista. Biltmore é um museu, um tributo ao tal filme de 1947. A Lucy vai lá se enfronhar nessa história, tentar sentir as emoções. E o responsável pela exibição, ele reserva para que ela veja uma ampulheta usada no filme, super simbólica, que tá até meio rachadinha, mas tudo bem, para que ela veja, para que ela se familiarize com aquele clima todo. E aí, quando ela encosta na ampulheta e acaba virando essa ampulheta sem querer, ela volta no tempo, para 1947, para essa época do filme. Vira um filme de viagem no tempo, de filmes do passado, de figurino muito legal. Então a história fica muito interessante. Aos poucos a Lucy vai entendendo essa loucurinha que está acontecendo, como é o esquema de viagem no tempo. E é claro que ela já sabia de antemão as histórias dos atores e tudo que aconteceu na época, o que tinha, né, de registros. Só que na vida real é bem diferente o que está acontecendo. E aí ela vai se infiltrar nessa história, vai se misturar, ela vai participar do filme, vai interagir com esses atores. É claro que tem amor, tem histórias mal resolvidas, tem um pouco de tudo. E é bem legal esse filme. Outro filme de Natal que tem viagem no tempo é Natal Fora do Tempo, outra sugestão que eu deixo aqui para vocês. Ele tem nota 7 no IMDb
E mais uma vez, um personagem, dessa vez do passado, lá de 1903, vai vir para o presente. Em 1903, tinha uma propriedade muito legal. Então, o filme começa assim, com Charles Whitley, acho que é esse o nome dele. Ele tá lá administrando suas propriedades, ele é muito sério, ele tem uma noiva, e tenta lá, conta a historinha dele, lá. Sei lá o que acontece, tem um evento ali diferente que eu não vou lembrar nem qual é, mas fato é que corta a cena aí do passado e você vem para agora, acho que é 2020. E aí é um museu, aquela casa que pertencia a ele, virou um museu e tem toda uma celebração de Natal, reproduzindo aquela época, blá blá blá. E de repente, o que aparece lá? Tem um retrato pintado do Charles Whitley na parede, lá. E quem aparece? O Charles Whitley, o próprio. Idêntico ao quadro. Então, os caras, né, os funcionários ali do museu que faziam toda a encenação daquela época ficam atônitos ali olhando para um cara que é idêntico ao dono da casa, que desapareceu lá em 1903. Ele some naquele dia, eu não lembro o evento, mas ele desaparece. O fato é que ele tá no presente, só que ele não conhece nada do presente. Então tem essa coisa de você não ter noção de dinheiro, de nada. Imagina, mais de um século atrás. É totalmente diferente, mas ele meio que dá uma adaptada e entra na representação lá no teatro desse museu. Dentre os funcionários do museu, tem a Megan, que é historiadora, tá meio que ficando um tempo nesse museu, mas esperando um cargo de professora, já que a família toda dela é de professores de história. E ela fez uma investigação sobre o Charles Whitley e toda a família, toda aquela propriedade, ela que montou o espetáculo com base nos dados históricos. E ela sabe que é ele, que não sabe explicar como, mas o cara veio do passado. E, enfim, eles vão tentar descobrir juntos o que aconteceu. Ao mesmo tempo, eles têm que tocar a representação, que fica muito boa, com o autêntico da Charles Whitley, mas eles têm que procurar uma forma dele voltar para o passado. Bem bom esse filme. E para encerrar essa lista pouco usual de filmes, eu tenho Milagre em Belém, Pensilvânia. E enquanto eu preparava esse material, eu me dei conta de que é uma paródia do Natal mesmo, do nascimento de Jesus nesse filme, mas bem paródia, bem clichêzaça. Mas sabe o que eu gostei? A gente tem a Mary, olha só. A Mary, ela foi casada, mas deu tudo errado, então ela decide ser mãe solo, solteira. Agora, separada, ela vai conseguir adotar um bebê que nasceu às vésperas do Natal, lá em Belém, Pensilvânia. Ela vai pra lá e tal, ela é super bem sucedida, uma advogada, blá blá blá, chega lá, pega o bebezinho dela, só que é véspera de Natal nos Estados Unidos, tá nevando pra caramba e ela fica presa nessa cidadezinha que tem uma pousada, eu acho, que está lotada. E eu não lembro como é que calha dela ficar na casa do Joe. Ele vai oferecer a casa dele, um solteirão, bem meio mulherengo, assim, tem lá uma namorada, outra, sei lá eu. Mas ele acaba convidando, a vida dele é uma bagunça, a casa dele é uma bagunça, mas ele vai recebê-la lá com esse bebê recém-nascido e tal. E aí a história vai rolar. E assim, acabou favorecendo que eu lembrasse exatamente do nascimento de Jesus, porque a família do Joe tem tipo um galpão, onde eles vão montando um presépio gigante. Cada vez eles colocam um novo animal ali. Começou com o pai do Joe fazendo isso, e eles seguem essa tradição. Então tem um baita de um presépio gigante que a cidade toda conhece, vai visitar, esse tipo de coisa, né? A Mary com o seu nenê que precisa de proteção do Joe, enfim.
É uma história bonitinha e eu acho que o ator tem um carisma, tem um borogodó que dá essa história natalina, clichêsaça, uma graça e fica fofo. Pois é, tem um monte de filmes interessantes de Natal. Tem outros, tem uns que passam até no circuito normal de filmes, por isso que eu nem falei aqui. Esses são dessa seleção só de Natal, que parece tudo igual, mas não é. E pode te divertir um bocado. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.